Boa noite. Como todos já sabem, né, como foi publicitado e tudo, a gente vem falar sobre violência social. É muito complicado a gente diferenciar ou separar a violência como um todo, tipificar cada tipo de violência. Aqui, certamente, essa apresentação vai tocar em pontos que foram falados na semana passada, e Isabel, desculpa se eu tocar... Não, mas foram falados na semana passada, e desculpa se eu... Porque a tua não ouvi, não dá para eu saber, não é? Ela vai ter que adaptar se eu falar qualquer coisa repetido. E vou tentar fugir um pouco do que foi falado semana passada, mas é quase impossível. A gente vai tentar desenvolver aqui de uma forma, enfim, de uma forma que seja compreensível, como foi para mim. Então, nós viemos falar de violência social e tentar primeiro caracterizar o que é a violência social, o que nós chamamos de violência social, não é? Não é por acaso também a primeira página que a gente viu, logo discriminando o trabalho. Vocês repararam no início falando do trabalho que alguns menosprezam. Isso já é uma violência social, a gente menosprezar ou diferenciar o que cada um faz, o que cada um é, o que cada um exerce. Então, nessa enciclopédia, essa é uma enciclopédia que está online, muito interessante, que é a Enciclopédia sobre Desenvolvimento na Primeira Infância. Eles caracterizam o que é violência social. E ele diz que violência social é qualquer tipo de violência cometida por indivíduos ou pela comunidade com a finalidade social. Isto é muito amplo, né? O que é finalidade social? Então, tudo que nos envolve como sociedade, tudo que nos reflete no nosso dia a dia, como indivíduos e como grupo, interfere socialmente no que a gente é. E a violência vai de encontro a essas situações. Depois eles vão caracterizando mais que essa violência pode ser direta ou indireta. Como é que isso pode ser? Por exemplo, tendo uma situação de guerra, por exemplo, sendo a guerra uma violência social gravíssima, né? Um ponto já bastante extremo. Quem sofre diretamente é quem está nesse teatro de guerra, ou nessa região de guerra. Por exemplo, uma criança que a sua casa é bombardeada, morre seu pai, sua mãe, ou desencarna ali entes queridos. Isto é um fato de violência direta porque estava lá. Mas, ao mesmo tempo que uma criança que não está lá, por exemplo, na situação dos soldados americanos, que está na sua casa, nos Estados Unidos, mas o pai desencarna nessa guerra, ela sofreu indiretamente essa forma de violência. Não estava na guerra, mas pela perda de um ente querido, também sofre com essa guerra à distância. Não é? O Stephen Hawking diz que se uma borboleta bater asas no Japão, vai ter uma tempestade na Índia ou em qualquer outro lado. Então, tudo envolve o globo, tudo que envolve o fluido cósmico vai afetar direta ou indiretamente qualquer um de nós. Local e cultural. Como é que a gente pode caracterizar isto? O que muitas vezes, para nós ocidentais, aqui neste lugarzinho bem tranquilo que é Portugal, pode ser uma violência, para quem está naquela sociedade ou imbuído naquele tipo de cultura, não é uma violência. Ainda é comum, por exemplo, em algumas regiões do Afeganistão, haver um jogo que eles fazem, que é uma diversão, que eles matam uma cabra ou um bode e ficam jogando de um lado para o outro, a cavalo, uns para um lado, outros para o outro. Isto é uma violência social para os nossos olhos. Para quem está lá naquele momento, é uma diversão, é um prazer, é uma alegria. Então, também tem que se caracterizar essa violência social local e culturalmente. E em idade e gênero, ou seja, a discriminação por gênero, a discriminação sexual, se é homem, se é mulher, se a idade, a violência para uma criança, a criança é muito mais afetada pelas violências sociais porque não tem o discernimento, não tem a capacidade de fugir ou iludir o seu interior para dizer que aquilo, isso é normal, né? Isso é comum. E nós vamos tendo essa normalidade, muitas vezes nós assumimos como não violência porque é uma coisa normal. Eu acho, para mim, isso é uma opinião pessoal, um absurdo, por exemplo, a gente ter o Dia da Mulher. Quer dizer, só é mulher naquele dia?
Não é isso uma discriminação sexual? Já não é uma discriminação, uma violência social? O dia da professora, o dia disto, o dia daquilo, Natal. Todo mundo comemora o Natal? Ok, é uma data importante, mas é uma discriminação contra os outros dias. Natal é renovação. Eu tenho que me renovar todos os dias. Se eu só me renovo no dia 25 de dezembro, caramba, perdi 364 dias de oportunidades. Então, isso pode ser considerado uma violência social de acordo com o meu entender ou com a minha capacidade de compreender o que é essa violência sexual. Não é, ou violência social. Enquadrar dentro do que é violência social e o que não é. Mas, para a gente compreender de onde vem a violência, o que é violência, como é que se compreende, como é que se entende, a gente vai tentar buscar ajuda no Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, na questão 742, Kardec pergunta: que é o que impele o homem à guerra? Ou seja, o que faz com que o homem seja violento? O que faz com que ele desenvolva a sua violência? É uma questão individual? É uma questão de evolução da sociedade? De onde é que vem essa violência? Por que nós somos violentos? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Se a gente for ler isto ao pé da letra, não é? É a nossa natureza animal, é o nosso instinto que nos leva a ser violentos. Isto está conosco. O ato violento ainda está presente em nós. E quando nós permitimos o transbordamento desse ato, dessas paixões, dessa vontade do eu quero, há um ato de violência. Que para mim pode ser normalíssimo, mas não é nada, mas para outro provavelmente o foi. E a partir do momento que afeta a sociedade, que é quem é a sociedade, é aquele que está junto a mim, aquele que está próximo a mim, passa a ser uma violência social. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. A barbárie é a época dos bárbaros, né? Aquela época de dominância. Só a teoria do mais forte. Quem pode, exerce. Quem não pode, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquela célebre frase. Por isso é que para tais povos, o de guerra é o estado normal. Aqui os espíritos referem-se, de certa forma, aos povos primitivos, onde viver em guerra era uma coisa perfeitamente normal, era aceitável. Lá está. A violência social, que hoje a gente olha para trás e diz: nossa, que violentos que eles são. Certamente daqui a 50 anos vão olhar para nós e vão dizer: nossa, que violento que eles eram. Não é? Então, isto tudo tem o seu tempo, isso tudo tem um momento da sua evolução e a gente vai entender mais para frente por quê. Não é? À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Com a evolução, com o compreender, com o passar do tempo, a gente vai tendo a noção que já não é preciso resolver desta ou daquela forma. A gente pode resolver tranquilamente, pacificamente. E quando há necessidade de fazê-la, fazemos-la com humanidade, respeitando, se é que isto é possível. Aqui os espíritos referem, mas eu não tenho assim uma explicação muito concreta para esse tipo de informação. Mas se há que fazê-la, que façamos com respeito, com dignidade. Pode ser, por exemplo, respeitando aqueles presos de guerra, não torturando, não fazendo, ou seja, o mal desnecessário, fazendo aquilo que compete a se defender e a não permitir que evolua as suas ideias. Mas a ideia que fica e a informação que fica é que a violência está junto a nós, está conosco. Cabe a nós sabermos doseá-la e controlá-la. O Dr. Roberto Lúcio e o Dr. Jaider Rodrigues escreveram no Boletim de Medicina Médico Espírita a visão psicológica da violência. E eles tentam também fazer uma referência a isso. E eles dizem que não há no Espiritismo, em seu corpo de doutrina, rigorosamente, uma doutrina criminológica que possa explicar a origem da violência.
Ou seja, não é possível, através da informação do Espiritismo, explicar onde é que vem, onde é que surge a violência pela visão criminológica. É verdade, todavia, que as suas teses cardeais incidem fundamentalmente, inevitavelmente, sobre algumas teses da criminologia e da psicologia social. Ou seja, há também, baseado na parte psicológica, a informação sobre a violência do indivíduo. Ok? O Espiritismo não explica exatamente de onde vem a violência. Ele vai explicar mais para frente, a gente vai entender o que eles querem dizer. Uma delas, por exemplo, é do criminoso nato, ou seja, aquele que nasceu para ser criminoso. A filosofia espírita afirma que a predisposição criminal ou a disposição para o ato violento vem do espírito e não das glândulas, ou de condição instintiva da criatura, o que revelaria uma condição de imperfeição do Criador. Ou seja, ninguém nasce criminoso, ninguém nasce violento. Isto não vem nos órgãos. As glândulas aqui seriam os órgãos, o fígado, intestino, coração. Ninguém vem com a violência nesses órgãos. A violência está no espírito. Essa forma de violência está ligada ao espírito, está ligada à parte inteligente, não à questão de órgãos. Então ninguém é criminoso hereditário. Não é? Se eu sou pai, se eu sou filho de um criminoso, eu serei criminoso. Isto não é verdade. Sendo assim, a doutrina espírita entende o violento como um doente espiritual, e não como produto do meio social, nem como resultado de uma degenerescência hereditária. Ou seja, aquilo que a gente tinha em termos, de uma certa forma que a gente tinha como adquirido, que o ser humano é fruto do meio onde ele vive, não é bem assim. Tem condições desse meio influenciar, sim, mas ele se deixa, o indivíduo se deixa influenciar. Nem é hereditário, nem é uma questão de pai para filho, como a gente falou. E muito menos ainda como um ser criado com instinto destruidor do qual ele não pode fugir. Todos têm a oportunidade de escolher o caminho que querem seguir. Chama-se isso livre-arbítrio. E nós escolhemos o nosso livre-arbítrio. Ah, mas isso é muito fácil você falar aí de cima, onde você tem a sua casa, o seu carro, o seu emprego, o seu trabalho. Certo. Mas isto também funciona como uma prova. Todas essas situações por que nós passamos são as nossas provas. E quem fizer uso delas corretamente tem o seu objetivo alcançado. Quem não fizer terá que novamente repetir e retornar fazendo uma nova experiência. Se o indivíduo fosse fruto de seu meio, aqui aquilo que o ser humano é fruto do meio, toda a sociedade bem organizada teria como produto homens de bem. Onde é que está a justiça disto? Não é? E a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem um caso que aconteceu alguns anos atrás, na Dinamarca, uma sociedade que todo mundo diz de primeiro mundo. Teve um senhor que revoltou-se e assassinou 70 ou 70 e tantas pessoas numa manifestação que eles estavam se reunindo e ele decidiu assassiná-los. Era um dinamarquês, uma sociedade que a gente tem como evoluída, uma situação bem melhor que todos, não é? Então, se só essa sociedade evoluída e de bem com a vida pudesse ter boas pessoas, cadê a justiça disso? Não é? Onde é que está a equidade dessa relação? Do mesmo modo, se admitíssemos a tese da hereditariedade, o grau de criminosos numa família oriunda de pais criminosos teria que ser mais elevado do que vemos normalmente. Lá está. Tirando as famílias criminosas famosas dos Estados Unidos, a máfia, né, da Itália, a máfia, esses crimes organizados, não há assim um índice tão elevado de relação de hereditariedade entre os criminosos, entre as pessoas violentas. Então, a violência está ligada ao espírito. E essa violência social, esse espírito, vai agir em sociedade e vai exercer o seu exemplo, vai exercer a sua ação e vai contagiar ou vai modificar essa sociedade ou não. Seja uma sociedade violenta, onde aparece um pacificador, como Gandhi, seja uma sociedade pacificadora, onde aparece um violento. Isto pode acontecer em qualquer das situações.
Isto é um pequeno trecho de Divaldo, que ele fez essa entrevista no final do ano passado, onde fala sobre o tema, de uma certa forma, sobre o tema da violência, e ele é entrevistado por um repórter que lhe pergunta agora o que a gente pode falar para as pessoas que perderam seus entes queridos num ato violento, de violência social, seja num crime, seja num acidente de trânsito, seja numa coisa assim, numa violência social. É uma dor para a qual não há consolo. Poderemos dizer a respeito da esperança. A esperança na imortalidade. Quando então nos encontraremos depois da indumentária física? Nada obstante, somos criaturas humanas. E o sentimento de amor, nesse momento, é dilacerado. Recordo-me que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a violência é uma doença da alma e deve ser tratada na alma, tanto do ponto de vista espiritual como de natureza psíquica. A violência é uma doença da alma. A Organização Mundial de Saúde já o disse. O Espiritismo também vem nos dizer isso. A violência está ligada ao espírito. E esse espírito vai ter atos violentos de acordo com aquilo que ele quiser fazer, usando o seu livre-arbítrio. Então, é importante ter esse tipo de noção que eu não sou violento pelo meio que eu estou. Ah, mas o meio influencia, ok. Mas eu não tomo essa atitude de violência porque eu estou num meio violento. Eu tomo essa atitude de violência porque isso é um problema meu, individual, do meu espírito. Isto está em mim. E eu preciso, como o Divaldo diz, é uma doença. E a gente o que faz com as doenças é procurar tratamento. Não é? No livro Alerta, onde Joana de Ângeles escreve através de Divaldo Franco, há uma frase que diz que toda violência oculta um ser enfermo, que extrapola da sua dor para a agressão infeliz. Esse ato de violência, segundo as palavras de Joana, demonstram que essa pessoa precisa de ajuda, que essa pessoa está chamando a atenção para que seja, de alguma forma, amparado e ajudado. Isto é um ato que transforma numa agressão infeliz esse fato de ser uma pessoa enferma. E a vinda de Jesus à Terra foi justamente isto, tirar daquele momento de violência, onde não se falava de amor, e ele começa então a falar de amor. E o Espiritismo o que mostra é que, com esse amor, consegue-se tratar estes seres enfermos. Mas é difícil, é um momento de dor, foi alguém que tirou a vida de alguém que eu gostava muito, é alguém que me faz mal, é alguém que me chateia todo dia no trabalho. Como é que eu faço? Resignação, paciência, atitude de conseguir ultrapassar todas essas provocações, todas essas situações que nos surgem todos os dias, a todas as horas. Eu não ia colocar essa parte, mas na segunda-feira veio e eu falei, então tá certo, então é para ficar. Né? Essa é uma situação que está descrita no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É a história de Nicodemos, né? Que na segunda-feira também foi lembrada aqui. Nicodemos era um fariseu, era um senhor muito inteligente, que vivia ao tempo de Jesus e tinha dúvidas sobre aquelas questões de Jesus, admirava Jesus, mas não entendia muitas das coisas que ele dizia. Então ele vai ter com Jesus e pergunta: como é que eu faço para ganhar o reino dos céus? E Jesus diz que você tem que servir a lei de Deus. E eu falo, mas eu já faço isso, eu conheço a lei de Deus já há muito tempo, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que renascer de novo. Jesus já estava dizendo, é que é pelo renascimento ou pela reencarnação que a gente... Mas isso, a reencarnação na época era complicado de falar, não é? Mas você vai ter que nascer de novo. Mas como é que eu, um velho, vai voltar para a barriga da minha mãe? Como é que isso funciona? Como é que não é? E ele saiu dali, Jesus explicou tudo, e estava com Jesus 2 apóstolos, que era Tiago menor, e André. Estavam ouvindo a conversa.
E ele explicou que você vai ter que renascer, vai ter que voltar, vai ter que entender. Isto tudo é um processo de purificação que você vai fazendo. Mas Nicodemos, tá bem. E foi-se embora. Tiago vira-se para Jesus e interpela Jesus, porque ele havia entendido, mas não tinha compreendido, né? Então ele diz: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria de seu entendimento. Mas observo que, deste modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome lugar com a mesma dívida. Ou seja, aquilo que você fez é por aquilo que você passará. Você vai ter que passar por aquilo que fez. Então, se eu hoje fiz um ato errado e amanhã vou ter que passar, não vamos acabar nisso nunca. Vamos ficar sempre nisso. Era a dúvida de Tiago. Quando é que isso acaba? Quando é que vai acabar isso? O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Como é que eu me liberto na lei de Moisés? E Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também está escrito. Ou seja, Tiago acreditava que o olho por olho, dente por dente era a mesma coisa de que eu fiz e vou sofrer. Sabe quando é que surge esse olho por olho, dente por dente? Numa época que era uma violência brutal. Segundo Haroldo Dutra, nesta época, quando você tirava um olho a alguém, esse alguém vinha e matava toda a sua família. Não tirava um olho só. Então, quando Moisés propõe isto, tá muito ruim. Vamos fazer uma coisa menos mal. Quem tirou um olho, do outro pode tirar um olho também. Porque quem perdia um olho, perdia a família toda. Quem se vingava, matava a família inteira. Então, se a gente saiu de uma ofensa para 20 ofensas, vamos supor, se saímos de uma para uma, já ganhamos, não é? Quem tirava um dente tinha direito de tirar um dente a outrem. Hoje a gente já não pensa assim, ainda bem, não é? Então, esse momento, quem toma ao pé da letra o olho por olho, dente por dente, e pensa assim, mas Jesus dizia, Moisés disse, olho por olho, dente por dente, então se ele fez a mim, eu posso fazer a ele. E está dentro da lei de Deus. Não é? Surgiu numa época em que era bem pior do que olho por olho, dente por dente. Então, Jesus continua explicando a Tiago. Também tu, Tiago. Está vendo? Até Jesus se cansava de vez em quando de tanto falar. Também tu, Tiago. Estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Todo mundo lê, todo mundo entende, mas ninguém percebe. Ninguém sente aquilo que está falando ou que está lendo. Nós ainda somos muito intelectuais, mas somos poucos práticos. A gente fala muito, não é? Temos agora os meios sociais que a universidade do Facebook nos faz todos engenheiros, doutores, médicos e tudo. Somos tudo na internet. E quando a gente vai pegar na mão de alguém, não sabe o que falar. Não entendi, não sei como é que eu faço. Já na época de Jesus era a mesma coisa. Temos raciocinado, mas não temos sentido. E é essa a grande diferença do pós-Jesus. Né? Que a gente tem que sentir mais e pensar menos. Ainda não ponderastes, talvez, isso é Jesus falando ainda, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? O primeiro mandamento é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás e do não cobiçarás. Não adulterarás porque adultério era uns atrás dos outros. Todo mundo andava com todo mundo. Não cobiçarás era comum, não é? Todo mundo cobiçava aquilo que o outro tinha. Hoje não, hoje ninguém cobiça nada, né? Ainda bem.
Acima do não adulterarás e do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Se a gente conseguir guardar essa palavra e guardar o que vem a seguir e amar ao próximo como a ti mesmo, está feito. Você tem os mandamentos todos nessas duas frases. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? O aborrecendo-lhe a obra ali é questionando, achando que não é nada daquilo que ele está falando. Como é que alguém vai para uma sala de aula para atazanar o professor e querer sair de lá aprendendo alguma coisa? Não vai aprender nada. Vai ouvir, mas não vai sentir. Vai entender, mas não vai sentir. E se não sentir, não põe em prática. Não lembra, esquece, passa rápido. Tudo que nós lembramos da nossa infância, não é? Aqueles que são mais velhos, eu não, eu sou muito jovem ainda, não tenho muitas memórias da minha infância, porque ela está muito próxima. Então, a gente lembra das coisas boas, daquilo que a gente sentiu mesmo, daquele cheiro, a memória olfativa, quando a gente chega na cozinha e sente aquele cheiro, remete lá para trás. Então, são todas ligadas ao sentimento. Né? Jesus continua. Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Ele falando para Tiago, a exiguidade é a pequenez. Como é que você olha tão pequeno para isso? Todas as criaturas han feito o mesmo. Até então, todos tinham visto o dente por dente, o olho por olho, dente por dente, ipsis verbis, como estava escrito. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. Eu sou justo porque eu conheço a lei. Você não conhece a lei, você faz o que eu mando. E nós, naquela época, criamos um edifício de justiça, como diz Jesus, uma coisa enorme, onde eu, por conhecer a lei, sei mais do que você e exerço a minha violência social sobre você, onde você obedece e eu mando. E, entretanto, coloco, Jesus falando, o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinamentos que só ele cobre a multidão de pecados. Mais uma vez, o amor se sobrepondo à lei dos homens. Não é? A compreensão, o entendimento, o permitir e compreender que aquele que está fazendo qualquer coisa contra mim é um doente, precisa de ajuda. E o que eu faço? Retalio? Não. Converso, tento aceitar, tento compreender, tento entender as dificuldades que cada um tem. Porque eu um dia, se não tenho agora, já as tive, se não as tive, vou tê-las, certamente. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que, onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. A tal, olho por olho, dente por dente. Eu assassinei, terei que ser assassinado. E andamos nisso a vida toda. As vidas todas. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. O verdugo é uma palavra para carrasco, o algoz, aquele que inflige a dor. Então, o verdugo e a vítima, quem faz e quem sofre, são filhos do mesmo pai. Estão todos no mesmo momento. Estão todos passando pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas dificuldades. Um, talvez, com mais compreensão do que outro. Então, este que tem mais compreensão vai ter que saber usar essa compreensão em favor do outro. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Porque Jesus dizia, né, que vai haver muito escândalo, vai haver muito choro e ranger de dentes. Era justamente aqui que ele queria focar. Porque as pessoas ainda iam ter que passar por muitas situações de violência para poder entender o que era realmente a lei do amor. Nesse trecho da entrevista, são 3 ou 4 perguntas que ele faz. Essa é a segunda pergunta que ele faz. Ele faz a pergunta sobre atos terroristas e violência social. Existem tantas pessoas cruéis
terroristas, criminosos? Fatores psicológicos muito profundos respondem, porque para nós a reencarnação é a oportunidade lapidadora do espírito. O espírito, na sua essência, é como um diamante bruto. Através da lapidação, ele se torna uma estrela luminosa. Esses espíritos primitivos, que ainda estão psiquicamente nas fases primárias da tribo da barbárie, sem a menor noção de sensibilidade. Para esses espíritos, ainda falta o sentimento, a sensibilidade. Ainda estão no momento que ainda tem muito para andar. Como também ele refere aqui, o diamante, né, que vem da terra junto dos vermes, nós somos um diamante que precisa ser lapidado. Estamos ainda em muito brutos, muito brutos. E a gente vai se melhorando. E como é que a gente consegue essa melhoria? Como é que eu consigo ultrapassar essas questões de violência? Com a reencarnação. É o nascer de novo. Eu preciso renascer para compreender tudo aquilo que eu fiz e o que eu vou fazer, o que eu devo fazer para me melhorar, para conseguir ultrapassar essas dificuldades que o meu espírito ainda traz, as minhas inferioridades, a minha imperfeição, para poder ultrapassá-la. E, como qualquer tema de violência ou de bondade, a gente não consegue nunca ultrapassar as bem-aventuranças, não é? Nas bem-aventuranças tem bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e, entre outros, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui pode haver um contrassenso. Essa é a interpretação de Huberto Roden, que foi um escritor espírita, não espírita, que pegou nas bem-aventuranças e destrinçou e fez a sua interpretação. Eu não acho que seja certa ou errada, é a interpretação de Huberto Roden, né? É a visão que ele tem sobre isto. E ele fala que nos bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele fala que pode haver um contrassenso nessa frase, e provavelmente sim. Se eu sou manso, como é que eu vou herdar? Como é que eu vou dominar? Como é que eu vou ter a terra para mim? Não é? Terra aqui no sentido de chão. Como é que eu vou ter esse pedaço de planeta para mim? E o que Huberto Roda diz é que nós, ao lermos essa frase como está escrito, sem o sentimento, nós não percebemos que não é a terra agora. Se nós formos mansos, nós herdaremos a terra depois. Por quê? Como todos os planetas, a Terra também está num processo de evolução. E se eu for manso, se eu conseguir compreender meu papel nessa sociedade, eu sigo com a Terra. E eu vou ganhar o planeta Terra depois da sua transição para um planeta melhor. Se eu não for, eu vou ter que ir para outro lugar que não é uma Terra, que não vai estar no mesmo patamar de evolução que esta Terra. Ou seja, eu vou estacionar nesse meu patamar, vou continuar num planeta de provas e expiações. Esses mansos poderão, porque herdarão a Terra, é a Terra numa fase de país, planeta de regeneração. Se eu não for, continuo num de provas e expiações, que terá outro nome qualquer, que não Terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Huberto Roden também diz que a pacificação aqui não é eu pacificar o outro. Eu não consigo pacificar ninguém se eu não estiver pacificado. Se eu não conseguir me pacificar, eu não consigo pacificar ninguém. O pacificador é o pacificador de mim mesmo. Como é que eu ajo perante os meus atos, aquela minha imperfeição da alma, que é a violência? Como é que eu pacifico isso no meu vizinho, né? A gente costuma ter a receita para os outros, a gente resolve o problema de todo mundo, só não resolve os nossos. Eu sei como é que você faz com aquele vizinho chato, mas eu tenho o meu. E se calhar eu também sou um vizinho chato para alguém. Eu acho que eu já contei aqui, uma vez a minha tia foi no médico com um tio meu, e no final da consulta ela falou: doutor, não tem remédio para teimoso? E ele falou: tem, eu vou passar 2 receitas.
Ninguém é teimoso sozinho, né? Ninguém é chato sozinho, ninguém é violento sozinho. Porque se não tiver o outro para ripostar, não tem violência. Quer dizer, se eu jogo uma pedra em alguém e esse alguém continua, não foi nada, seguiu. Então, a pacificação aqui é minha. Eu sou o meu pacificador, porque eu, se conseguir me pacificar, se eu conseguir me controlar, serei eu chamado Filho de Deus. Né? Isso são as interpretações de Gilberto Roden sobre essas duas frases que Jesus disse no Sermão da Montanha, nas boas aventuranças. Bem-aventuranças. Então, tudo isso que a gente falou está ligado ao indivíduo. Né? Toda essa violência que a gente falou até agora está ligada ao indivíduo. Mas cadê a violência social? Como é que isso se encaixa na violência social? É fácil. Quem é que compõe a sociedade? Somos nós. Se eu for o ponto tranquilo e calmo, isto vai contagiando. Não tem como. Se eu for o ponto violento, isso vai contaminando. Isto é o que a gente pode chamar o efeito de matilha. Se um começa a correr porque alguém gritou fogo, todo mundo vai correndo atrás. Mas cadê o fogo? Não sei, mas ele correu, eu vou correr também. Né? Isto vai contagiando. Isto ainda é muito instintivo em nós, esse tipo de comportamento. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, a gente vai tentar buscar mais, na terceira parte, na questão da lei do progresso, a gente vai tentar buscar como é que é o compromisso da sociedade como um todo. Não é? Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Olha a pergunta como ele faz, já é tendenciosa, né? Lenta. Allan Kardec já está dizendo que isto está tão devagar, já lá em 1800 e tal, já era tão devagar, né? E a resposta dos espíritos: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, do que nos envolve. Isto tudo que nos envolve. Essa evolução é progressiva e lenta. A gente vai melhorando, não é? Antes era, tirou um olho, mata 20, depois passou para olho por olho, dente por dente, agora tira um olho e pá, vamos tentar resolver isso de outro jeito, não é? Quando, porém, um povo, uma sociedade, não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Vai haver choro e ranger de dentes. Se a gente não está evoluindo, se nós, como sociedade, não conseguimos evoluir sendo progressivo e lentamente, ninguém pediu soluções em 15 dias. Tá? Se a progressão não for lenta, não for progressiva e lenta, se houver qualquer coisa que esteja atrasando, mesmo assim, essa lentidão, Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Se a gente for ver as catástrofes sociais, os cataclismas que estão acontecendo pelo mundo afora, estamos chegando numa fase onde, se calhar, nessas regiões, está andando muito devagar. Ah, então quer dizer, eu não tenho terremotos aqui, eu estou muito bem, a gente está evoluindo bem. Não é bem isto. É porque isto é uma chamada de atenção. Isto é mais ou menos como uma doença, né? Todo mundo acha que a doença é muito má, mas às vezes a doença é uma chamada de atenção que você estava indo para um caminho errado, teve que parar, repensar e redirecionar esse caminho. A doença muitas vezes, a doença é um bem, se a gente conseguir olhar para ela pacificado, não é? Então, esses abalos, esses transtornos, todas essas coisas, nada é uma desgraça. Tudo é necessário. Tudo tem a razão de acontecer. Então, não havendo, como sociedade, essa progressão, vai haver um cataclisma, vai haver uma situação que vai ser necessário reformular e reorganizar aquele pessoal que estava ali naquela região, ou naquele momento, ou naquela situação, para a gente poder tirá-los dali e colocar outras pessoas, outros espíritos, para poderem seguir a sua caminhada. E depois, há um comentário sobre a pergunta
há um comentário de Kardec, que isto aqui já não é a resposta dos espíritos, mas é o comentário de Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas, por aquilo que está ao nosso alcance. Tudo vai nos chegando e nós vamos nos instruindo. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, levam séculos para germinar uma ideia de mudança. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, aquele edifício de justiça que nós criamos, onde eu daqui comando e controlo tudo, né? Fica carunchoso, caruncho, a bicho, e cai. Que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Quando eu li esse trecho, eu lembrei de uma situação que aconteceu no nosso passado recente, que foi a chamada Primavera Árabe, não é? Que as coisas despoletam naquela região, onde já as pessoas não aceitavam, não queriam as coisas daquela forma, e então despoleta. Quantos séculos, quanto tempo não levou a construção no mundo espiritual daquele momento, daquela situação? Alguém começa a fazer uma revolução e aquilo muda. Vai mudar, tem que mudar. E vão ser modificados o que deve ser modificado. Vai ser alterado aquilo que tem necessidade de ser alterado. E Kardec continua. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Mais uma vez, o que a gente vê é aquela balbúrdia, aquela confusão, e quem está na situação vê o seu lado material se perdendo. Aquele carro que eu tinha, aquela casa que eu tinha, aquela boa vida que eu levava. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal fazem sair o bem. Olhando para o futuro, olhando para um mundo mais à frente, vai haver uma melhoria. E se a gente continuar a olhar para o nosso umbigo, a gente não consegue ver o que dá à nossa volta. Tem um anúncio que foi feito recentemente pela Lipton, não sei se alguém já viu, é um anúncio muito interessante. Eles chamam as pessoas para um local determinado na cidade para falarem sobre ajuda ao próximo. Ninguém sabia o que era, e as pessoas vão caminhando na rua e há várias situações pelo caminho. Primeiro passam por uma senhora com 2 bolsas muito pesadas atravessando na passadeira e as pessoas... Foi filmado, as pessoas indo para esse centro. Mais à frente tem um carteiro que deixa as cartas cair. Mais à frente tem um senhor, um turista que está com um mapa que não sabe onde é que está olhando. Um carrinho de bebê abandonado. E uma senhora que tem, um senhor que tem um papel preso no pé. E o que cada um fez? Pronto, seguiram e foram. Aquilo foi filmado. Tem uns 4 ou 5 personagens que as pessoas que entrevistam, 4 ou 5 pessoas. Depois eles são chamados para esse centro e dentro desse centro mostram-lhe imagens. A primeira imagem é uma senhora na passadeira carregando 2 bolsas. Aquela mesma senhora que estava no filme. O que você faria? Eu ajudaria. Se ela morasse na minha cidade, eu pegava nas bolsas, levava até em casa, deixava ela em casa. Não deixava a senhora carregar aquele peso todo. E o carrinho de bebê? Que absurdo, um carrinho de bebê na rua. É lógico, eu ficava com o bebê até aparecer uma autoridade, até... E por aí afora, o carteiro, eu ajudava, eu fazia, acontecia e tudo mais. Depois chamaram eles para uma sala e foram mostrar o filme do trajeto deles. Eram as mesmas pessoas. Ninguém fez nada. Muitos viraram a cara. E a chamada de atenção da Lipton, que não tem nada a ver com o Lipton, o comercial, né? Só mostra a marca no final, é justamente isso. Que a gente vive numa sociedade que a gente vê, mas não observa. Que a gente sabe, mas não sente. E as pessoas podiam dizer, eu não vi. Mentira. É notório no filme que todo mundo olha e vê. Passam pela senhora, veem o carteiro, veem. É muito curioso. E isto não é apontar o dedo, eles fazem assim. Nós somos uma sociedade, provavelmente,
Eu também faço isso. Mas quando a gente tem a capacidade de perceber e entender, aí já não dá para dizer, eu não sabia. Não é? Agora eu sei. O que eu vou fazer com isso? Fica ao critério de cada um. Então, aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, aquele que olha para a sociedade, que olha para quem está à sua volta, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Aquilo vai melhorar. Há um momento conturbado, mas depois vai melhorar. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Procela aqui é tempestade, não é? É um turbilhão, um desconforto. Então, todo esse momento, não é? Toda essa conturbado, tudo isto é uma forma da tempestade que vai sanear a atmosfera. Aquelas ventanias que às vezes a gente acontece, aquilo é bom, limpa, faz com que a espiritualidade consiga trabalhar a atmosfera, consiga trabalhar o ambiente. E isto é um pouco o que a gente tem que fazer. Esse turbilhonamento, essa coisa desagradável, vai ultrapassar e vai ser bom para a gente passar por esses momentos. Não é? Este é um trecho do Vida Feliz, desse livrinho que a gente usa para fazer as apresentações, não é? Que Joana de Ângeles também dita, que diz: em toda parte a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente é uma avalanche de loucura ameaçadora. A gente percebe isso, né? Os dias estão agitados, tão complicados. Foi feito um estudo por um psicólogo, que ele diz que os jornais vendem violência porque é aquilo que a gente gosta de ler. Porque se vender só coisas boas, a gente não compra o jornal. A gente se compraz com isso. A gente ainda tem isto eu ainda tenho isto no meu espírito, então eu me afinizo com isto. Né? É mais fácil eu comprar aquele jornal que fala de desgraça, do mexerico da vizinha, as revistas que mais vendem. Revista de televisão, de artista faz isso, fez aquilo, deixou de fazer. É isso que a gente lê. Né? Se a gente lê um bom livro, depois eu leio. Né? Então, põe essas notícias porque são o que nós consumimos. A gente teve um compromisso profissional, eu e a Glaucia, a gente foi a Granada, tem uma rádio que chama Mindália, dá na internet, é uma rádio espanhola, o lema da rádio é Mindália, só temos notícias positivas. Só fala coisa boa, só passa música calma. Não tem uma notícia do atropelaram, não sei o que, não. Fulano conseguiu o título não sei das quantas. Beltrano conseguiu desenvolver a empresa não sei o quê. E por aí afora. 24 horas por dia só dá notícias positivas. Não sei qual é o índice de audiência que ele deve ter. Deve ser baixo. Mas foi curioso. Eu não conhecia. A gente estava trocando aquela... Parou naquela. Chama Mindália. Dá na internet. Jamais houve, no entanto, na Terra, tanto amor e tanta bondade. Jamais houve na Terra tanto amor e tanta bondade. Esse livro de Joana de Ângeles não é recente, mas também não é tão antigo quanto isso. Tá? Foi Divaldo que psicografou. Divaldo tem só 89 anos, por isso tem menos de 89 anos. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. É mais noticiado, aparece mais, porque a gente gosta. A gente gosta. A gente gosta de ver a desgraça dos outros, porque a gente acha que a gente está bem com a desgraça dos outros. Esse é o problema da sociedade. Essa é a violência social. É a gente olhar para o outro e achar que ele está pior que eu, então eu estou bem. Não é assim. Enquanto a gente tiver a maior discrepância social que a gente tem, uma das maiores discrepâncias sociais que a gente tem, que está intrínseca em nós, que um é pobre, o outro é rico, isso já é uma violência social. Que um vai à rua e eu sou um veterinário, se ninguém vai à rua vai ser uma desgraça. Ao final de um mês, ninguém anda. Eles fizeram greve em Lisboa há algum tempo atrás,
Pelo amor de Deus, venham cá recolher isso. Ah, agora eu já sou bom, né? Então, enquanto a gente tiver intrínseco isto, né? Ele é pobre, eu sou rico. Ele é de uma classe social, eu sou de outra. Ele tem uma cor, eu tenho outra. Enquanto houver isto é uma violência social. Mas nunca houve tanto amor na Terra. Então a gente precisa sentir, precisa ouvir, precisa perceber, olhar para o lado, ver quem é que está carregando a bolsa que a gente precisa ajudar. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Tem muitas instituições, cada vez mais. Gente que está trabalhando pelos outros. Une-te a esses heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser livre e ditoso. O ditoso é ser feliz, para quem não sabe. Então, se a gente for ajudando em sociedade, mas eu vou ajudar as crianças da África, tudo bem, mas às vezes não é preciso ir tão longe, não é preciso fazer coisas grandes. Tem uma frase que eu li já há muitos anos, que eu achei interessantíssima, que ela dizia: pense globalmente, atue localmente. O que eu quero para o mundo? Eu faço em casa. Com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com minha tia, com minha mãe, com minha avó e por aí afora. Isto vai contagiando. Vai tornando a mim pacificado, que vou ganhar o reino de Deus. Isto quem não conhece, essa personagem chama-se Mafalda. Essa é uma personagem que foi criada na época da ditadura militar na Argentina, por Quino, um cartunista. E ela diz: já que não conseguimos amar-nos uns aos outros, por que não tentamos amar-nos os outros aos uns? Perceberam? Se eu estou esperando que ele me diga, por que não sou eu a dizer? A gente espera, esse mundo está uma desgraça, ninguém faz nada. E eu estou sentado no sofá com o comando da televisão. Né? Isto é uma frase para a gente refletir. Né? Já que não conseguimos amar-nos uns aos outros, por que não tentamos amar-nos outros aos uns? Né? Em vez de eu esperar, eu faço. Ser proativo. Hoje é uma das coisas mais importantes na contratação de pessoal, para quem não sabe, é a proatividade. E numa revista de 1960, O Reformador, essa é uma revista que tem na internet também, é muito interessante. Isso são vários títulos, né? Depois várias psicografias. Eu vou mostrar esta aqui, que é de Emmanuel, por Chico Xavier, que diz: pacifica sempre. E isto vem, que o Emmanuel costuma começar, este pequeno trecho aqui, que eu ampliei, é o bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isto funciona mais ou menos como uma receita de bolo. Quem conseguir seguir esses, ainda é rápido agora, a gente já acaba. Então diz assim, a letra é um pouco menor, mas para caber tudo. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Ele não está dizendo para pacificar ninguém. Pacifica os quadros da tua própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. O verbo, a palavra. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. O tempo muda tudo. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição.
Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. O espírito doente, provavelmente, sou eu. Era isso que eu queria vos trazer. Muito obrigado pela paciência e que nós possamos compreender e entender aquilo que nós temos que cumprir neste planeta. Muito obrigado e boa noite. Tem na página 14. Vamos orar. Mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera afável e convidativa a nos tornarmos melhores do que nós próprios, nossos corações e mentes se unem em direção ao alto, em direção a Jesus, dizendo-lhe: querido amigo Jesus, carpinteiro da nossa paz, da nossa alegria, das nossas vidas, eis que a noite e aqui nos encontramos, depois das atividades naturais do dia a dia que nos absorveram com o trabalho, com a vida material, fazemos uma pausa, um momento de paz, para podermos, Senhor, buscarmos sentir o que a Tua mensagem nos diz ao coração, nos convidando para a vida, permitindo-nos, Senhor, identificar em nós esse ou aquele aspecto que necessitamos mudar, sem que ninguém nos diga, sem que ninguém nos aponte, mas que nós sentimos, Senhor, que precisamos inevitavelmente sermos melhores do que temos sido até aqui. Agradecemos-te, Senhor, o pão de cada dia, o trabalho, a família, os amigos, as lutas naturais. Agradecemos-te, Senhor, os desafios que nos surgem traduzidos na forma
de problemas, de conflitos, de enfermidades, de cirurgias, de tratamentos outros que nos pedem paciência e perseverança. Ó Senhor Jesus, inspira-nos a agirmos com sabedoria diante desses desafios que nos pedem uma atitude renovada a cada instante. Quantas vezes absorvemos os nossos corações pelas lutas e pelas dificuldades dos nossos seres amados, na condição de um filho, de um companheiro, de uma mãe ou de um pai. Quantas vezes, Senhor, somos testados em nosso ambiente profissional, social, e lembramos-nos de Ti, dos amigos da vida maior, que possam chegar aos nossos corações, inspirando-nos para que as nossas ações felizes ali possam brotar. Querido amigo Jesus, nessa noite, sob a companhia dos Teus mensageiros, nós oramos por todos aqueles que na terra ou no além encontram-se envolvidos nessa temática da violência que se expande em todos os recantos, da mesma forma que o amor e a renovação também busca-nos a cada instante em todos os lugares. Oramos, Senhor, por aqueles que se encontram em ambientes de guerra, de conflitos, de perseguições. Oramos pelos refugiados, oramos por aqueles, os criminosos, os que estão livres e os que estão encarcerados. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que perderam o juízo, que enlouqueceram de dor, por aqueles que não foram capazes de perdoar e alimentam ainda a vingança. Oramos por todos eles, onde quer que se encontrem, que recebam as nossas vibrações de ternura. E oramos também, Senhor, por nós, para que nós possamos, conforme o convite da noite, a começar desde já, a ser essa criatura que no mundo pacifica e é serena, seja onde for. Assim nos despedimos, rogando que nos envolva e nos ampare sob a Tua paz, nessa noite sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.